Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos para a Mishnah 19 do capítulo 2 do nosso livraço, A Ética do Sinai, do senhor Irving Bunim, falei certo com N, Bunim, sobre a ética, sobre o Pirkei Avot, a ética dos pais, um tratado do Talmud, sobre as máximas dos grandes sábios da época da Mishnah, já sabemos, né? Eu repito porque pode ser que tenha alguém que não tenha assistido ainda ou que está aqui pela primeira vez. O nosso estudo, então já vou dizer de antemão, sempre vai utilizar um livro de apoio. Eu costumo dizer que o apoio sou eu, que os livros é que são os livros, não é mesmo? Porque todo o estudo é baseado nos livros. Então nós lemos o livro, nós vamos ler a Mishnah, vamos falar sobre o comentário do senhor Irving Bunim, que não há discussões aqui, simplesmente máximas, e vamos tentar trazer para a nossa vida prática o que nós estamos tendo sucesso com isso, porque nós conseguimos trazer para a nossa vida prática. Os ensinamentos são muito atemporais, nós encaixamos nos dias de hoje algumas coisas que não existiam e tudo mais, e conseguimos trazer isso não só para a nossa vida, mas para a nossa mudança, para a nossa ética, moral, para o nosso caráter mesmo, para a nossa formação, que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então nós vamos ler agora a Mishnah 19 do capítulo 2. Hoje é dia 17 de Tammuz de 5.784. Um dia muito especial, o vídeo não é sobre isso, então eu não vou me alongar, mas eu vou deixar aqui a ideia de que nós podemos fazer o jejum de 17 de Tammuz, que diz respeito ao seguinte. Começa agora, na verdade, hoje é 23 de julho de 2024, nós já estamos em jejum desde as 5h57 da madrugada, com relação ao fuso horário de Porto Alegre, e vamos terminar às 18h13 do dia de hoje. E nós, como Bnei Noach, né, não esqueçam que este é um canal dedicado aos simpatizantes do judaísmo e aos Bnei Noach, aos filhos de Noé, que somos seguidores do judaísmo sem sermos judeus. Então, alguns preceitos não nos cabem e alguns jejuns nós não fazemos por completo. Este é um jejum que sim, nós fazemos e podemos fazer, e também devemos. Por quê? 5 motivações para esse jejum, que inicia um período de luto de 3 semanas, sabe? Sobre a destruição de Jerusalém e a destruição dos templos. Então nós vamos entender o seguinte. O fato de nós não podermos ir até o templo, ou dos judeus não fazerem o sacrifício, que eu não gosto muito de falar esta palavra, sim, oferendas e tudo mais, o fato de não podermos ir é porque não existem os templos, né? Foi destruído o primeiro, foi destruído o segundo. Então, 17 de Tammuz diz respeito, esse jejum diz respeito às quebras das tábuas da lei por Moshe Rabbeinu, que desceu, subiu no Monte Sinai, trouxe as tábuas, né? O povo não teve paciência por um dia de diferença, não puderam me esperar, isso é bem nós, né? E idolatraram e adoraram o bezerro de ouro, aquele comedor de feno, como diz os Salmos, né? O comedor de feno. Pois é, ele fez dentinho, né? Moshe não gostou, quebrou as tábuas da lei, né? Então conta a escritura, contam os sábios, na verdade, que isto aconteceu em 17 de Tammuz. 17 de Tammuz lembra este evento. Segundo evento foi a impossibilidade justamente dos sacerdotes fazerem esse sacrifício. O sacrifício era um sacrifício, ou a oferenda, contínuo. Quando a gente fala em sacrifício contínuo, é aquele que era feito todos os dias. Um cordeiro pela manhã, um cordeiro pela tarde. O que significa contínuo? Nós estamos continuamente nos contemplando, continuamente reverenciando, é contínuo. Então ela era queimada e era de elevação e significava, a grosso modo, um único sacrifício do dia, porque Deus fez o dia e a noite, e tudo isso é uma coisa só. Então o cordeiro da manhã, o cordeiro da tarde, significa um sacrifício, uma oferenda só, e era contínua. Com o cerco babilônico em volta, né, do templo, em volta de Jerusalém, eles não puderam levar, não tinha ovelhas para levar para fazer o sacrifício. Então não aconteciam mais esses sacrifícios contínuos. Isso foi uma perda muito grande. Essa é a segunda coisa. Outro evento muito importante foi a queima, foi atear fogo na Torá no templo.
Então, assim, alguns dizem que foi Apóstomos, o nome, esse é o nome de uma pessoa. Nós talvez venhamos a fazer um vídeo sobre isso, bem detalhado, mas não é o objetivo agora. Mas eu preciso dizer, já que é 17 de Tammuz, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Então, ele queimou a Torá. O outro evento também atribui-se ao rei Menashe. Não se sabe se foi exatamente ele. Há discussão no Talmud sobre isso, que levantou uma estátua idólatra no templo. Então aqui nós temos 4, né? Falamos de Moshe, falamos 4. E a quinta coisa é justamente a derrubada das muralhas de Jerusalém, de Jerusalém. Por quê? Que é muito importante. E acredito que sim, é a mais importante depois das tábuas, na verdade. As tábuas foi muito importante, mas foi decisiva. Ele voltou e aí veio toda a Torá, né? Os rolos, né? Aqueles 40 anos que se passaram. Então, nesse momento da destruição das muralhas de Jerusalém, o que a gente entende quando você destrói as muralhas de um lugar que está sendo protegido? Que vão entrar. E foi o que aconteceu. Então, em 69, 69 da Era Comum, foi destruído em 17 de Tammuz as muralhas de Jerusalém. Sabemos que no ano 70 foi completamente destruído o segundo templo pelos romanos. Então, tive que dar este resuminho aqui porque é bem importante. Então, estamos de jejum até as 18h13 da tarde. Não é um jejum de dieta. E nós não vamos falar sobre isso agora também, mas vamos lembrar que a comida e a bebida é algo muito necessário para nós. Então, quando nós nos abstemos, quando nós dominamos isso, porque morrer, a gente não morre de fome por causa de meio-dia. Então, talvez seja aquela gula, talvez seja aquele ímpeto da nossa alma animal de comer, de beber, de tudo mais. Então, nós fazemos um resguardo agora, uma introspecção sobre todas essas coisas e dominamos isso porque nós podemos, é como um sacrifício. Realmente aqui é um sacrifício, não é? Então vamos ler a Mishnah 19, desculpe pela demora, Mishnah 19, do capítulo 2, do Pirkei Avot. Vou tentar fazer de óculos aqui, depois eu tiro, sabe, né? Do meu probleminha. Vamos ler em hebraico de maneira devagarzinho para que nós possamos entender aquilo que a gente já sabe, né? Rabi Elazar Omer, aqui é o Omer que nós sabemos, né? Que disse. Então, Rabi Elazar Omer. Revei shakud limod Torah. Vedaa mashitashiv leipikurim. Vedaa lifnei miatamel. Veneeman, desculpe, Rubaal melar terra. Shishalem leha serral peula terra. Aqui a palavra leepicurim, nós vamos entender que são os epicuristas. Não vamos entrar a fundo em quem era Epicuro, mas vamos ter que entender um pouquinho porque o senhor Irving Bunim não explica aqui. Vamos ler a tradução. Desculpe qualquer errinho. Qualquer, deve ter vários, mas nós vamos aprendendo aos pouquinhos e juntos. Por isso que tem ali o lugarzinho ali dos comentários. Comenta, critica, não ofende, né? Não xinga ninguém, mas comenta. Vamos tentar aprender juntos sobre os ensinamentos dos grandes sábios da Mishnah, porque é extremamente importante. Este é um livraço e é de cabeceira. O Rabi Elazar diz: sê diligente no estudo da Torá. Sabe o que deves responder ao epicurista. Considera perante quem te esforças e quem é o Senhor que irá retribuir o pagamento por teu trabalho. Então agora nós vamos entender conforme os ensinamentos do Senhor Irving Bunim. No famoso processo de Scopes, aqui é um processo mesmo, então nós vamos ler, vamos entender, porque nós vamos pegar o exemplo, não precisamos saber exatamente o que aconteceu, como foi os vereditos. Em 1925, um professor de biologia foi acusado de ensinar a teoria da evolução nas escolas públicas. Foi defendido por
Clarence Darrow, tá? Enquanto a acusação ficou a cargo de William Jennings Bryan. O processo finalmente recaiu e girou em torno da defesa da Bíblia, olha só, contra os ataques diabólicos ataques diabólicos e astutos do ateu Darrow, aquele que defendia, né? Apesar de Bryan ser um orador brilhante, vamos entender bem aqui. A acusação ficou para Bryan, que era um orador brilhante, que está falando agora que eu estou me referindo. E antes era Darrow, esse é o que defendeu. Com boa formação em muitas áreas, seu conhecimento da Bíblia se resumia ao seu entendimento da sua tradução para o inglês. Bryan nunca estudou o Rashi, o Midrash ou os comentários antigos. Também não estudou a Ética do Sinai, não estudou o Talmud. Vejam como nós estamos bem à frente de Bryan aqui, né? Como poderia responder de maneira adequada a um crente? Então é sobre isso. Não sei se ficou confusa essa minha introdução. É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que o Rabi Elazar vai falar. Eu já comentei aqui, a minha formação é de direito, e gostaria de lembrá-los ou de informá-los, ou até uma curiosidade, que em muitos casos, muitos processos civis que eu acompanhei quando do meu estágio, porque eu não engajei, né? Eu não advogo, nunca advoguei, mas eu fiz o estágio. Tinham muitos processos que nós estudávamos onde a Bíblia, onde versículos da Bíblia, onde passagens da Bíblia eram abordadas, eram levantadas, eram citadas nos próprios processos. Porque nós sabemos que, por exemplo, sucessões e algumas outras coisas, até na lei penal, o direito brasileiro se baseou, a maioria nem sabe disso, muito na própria Bíblia, né? Na Bíblia, quando eu digo de Bíblia, é na Torá, né? No que o Ocidente chama de Antigo Testamento, para nós não é. É um único só. Não existe Novo Testamento, existe a Torá. E é muito utilizado. Eu acho que até os dias de hoje. O Rabi Elazar, até porque eu não tenho 100 anos, né? Então eu acho que até os dias de hoje. O Rabi Elazar aconselha sabiamente: aprende primeiro a Torá, familiariza-te com as fontes e então saberás como responder aos epicuristas. E aqui ele não vai explicar quem foi Epicuro. Epicuro, então, um filósofo, pensador, lá por 340, não quero errar, 340 e poucos, antes da Era Comum. Epicuro era um filósofo e eles eram todos meio cientistas também. Nós sabemos que as pessoas trabalhavam em todas as áreas naquelas épocas, né? Ele era de Atenas e ele foi um discípulo de discípulos de Demócrito. Então ele trabalhava sobre o átomo, né? Era um físico e acreditava no darwinismo, naquela evolução que evoluímos de espécie, né? Hoje nós já sabemos, foi completamente derrubada essa teoria do darwinismo com relação à evolução quando nós chegamos no macaco. Então nós não somos um ser que veio do macaco. Nós sabemos que a Bíblia tem o ser humano como uma obra final de Hashem, a sua última obra neste ciclo, que é o homem. Então ele não fez o macaco evoluir e virar homem, não foi isso. E nesse momento, quando ele diz ali como responder a um epicurista, se a pessoa que está em meio, está sendo pressionada, nossa, quando que acontece tanto essas pressões, vocês não têm isso na vida? Eu tenho. Te pressionam sobre assuntos assim, se você não tiver o conhecimento sobre o que realmente está lá, fica aquela coisa no ar, tá na Bíblia. Não está na Bíblia. O que você está dizendo que está na Bíblia? Coloca uma frase, já comentamos aqui no canal sobre isso, uma frase de impacto, atribui a não sei quem, né? Mas a Bíblia ela é sacrificada nesse momento. Sempre tem alguém dizendo, está na Bíblia, e não está. Como nós vamos saber que não está na Bíblia se nós não a conhecemos? Então, primeiro é Torá. O mesmo cabe para a nossa ânsia, o nosso ímpeto e ânsia de sabermos sobre Kabbalah, só um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui, e sabemos sobre as coisas se nós não conhecemos a Torá. Nós precisamos conhecer a Torá a fundo,
para daí podermos, né? Outra coisa sobre Epicuro é que ele acreditava que os átomos eram indivisíveis. Hoje nós sabemos que as subpartículas existem e que ele é divisível e tudo mais. Não quero entrar aqui nesse assunto, mas nós vamos ainda falar sobre física e sobre física quântica, não sobre terapia quântica, não sobre mimimi mentiroso quântico. Nós vamos falar ainda no canal sobre física quântica, porque tudo, absolutamente tudo, vem de Deus e existe um propósito para as coisas. Então, Epicuro acreditava que o átomo era indivisível. Vamos perdoá-lo, porque era uma época onde todos acreditavam que o átomo era indivisível. Depois é que aconteceram a evolução dentro da física clássica mesmo. Outra coisa, ele não acreditava na imortalidade. Então vejam aqui que só 3 coisas. Não acreditar na imortalidade, achar que o átomo é indivisível e que aquele darwinismo bem cru da evolução, que sim, nós somos descendentes diretos, né, dos macacos. Essas 3 coisas já nos dá uma grande ideia de como é difícil responder ou questionar ou discutir de maneira positiva com uma pessoa que pensa assim, se nós não conhecermos a Torá. Isso nós estamos falando de Epicuro, que é lá atrás, mas e nos dias de hoje? Né? Epicuro era ateu. Como você diz que é ateu se você era tudo muito contraditório, como hoje? Como você diz que é ateu se você fala assim, eu não acredito em Deus, eu acho que uma grande energia fez o mundo. Sim, e podemos chamar esta grande energia que você chama de grande energia de Deus ou estamos proibidos? Então, o próprio ateu tem problemas com a própria palavra ateísmo. Então, nós vamos entender aqui, porque nós também somos seres que aprendemos e evoluímos, que ateísmo, nesse sentido, significa aquele que não acredita num Deus único que criou todas as coisas. Como é que a gente discute com uma pessoa assim? Eu penso que não se discute. Se mira a porta de saída e sai correndo. Não tem como discutir ou levantar qualquer coisa com um ateu ou com uma pessoa assim, um epicurista dos dias de hoje, se nós não tivermos um mínimo de conhecimento da Torá. E ele, um mínimo de vontade de abrir a sua cabeça e de entendermos que nós precisamos conhecer a história. Eu me alonguei, mas é extremamente importante porque é muito atual. Muito atual. É um bombardeio de sei tudo e está na Bíblia, quando não está e quando não sabe tudo, que nos deixa até triste. O judaísmo não é proselitista, assim como as comunidades, assim como esse processo Bnei Noach enorme no país, o país onde mais tem comunidades Bnei Noach, também não é proselitista. Mas nós precisamos conhecer para poder ajudar as pessoas que queiram, né, olhar de uma maneira limpa para dentro da Torá. Torá de Deus, não vamos esquecer. O Rabi Elazar aconselha sabiamente, aprende primeiro a Torá, familiariza-te com as fontes e então saberás como responder os epicuristas. Esta lição continua sendo válida e vital para nós. Olha só, válida e vital para nós, isto era de 1960. Nos defrontamos com ataques ao judaísmo e suas tradições, ao Criador e sua Bíblia, de diversos lugares, e podemos não ser capazes de responder inteligentemente se não tivermos o conhecimento adequado dos princípios básicos da nossa fé. Dos princípios básicos da nossa fé. Nem tudo nós vamos ver. Nem tudo nós vamos poder, o nosso intelecto perfeitamente esmiuçar. Aí vem um grande princípio da nossa fé. Nem porque não é só porque nós não vemos ou não concebemos determinadas coisas que significam que elas não existam. Então, um princípio da fé é extremamente importante. Devemos nos empenhar em aprender e então estaremos em posição de refutar tais argumentos. Tudo está na Torá. E quando eu digo tudo, é bem achismo meu, mas é óbvio que os sábios já disseram isso. Tudo está na Torá. Não existe nada que não esteja. Se você não achou lá a sua resposta, sua pergunta, sua explicação na Torá, é porque você não entendeu. Ou porque você não conhece o pomar. Você não conhece as interpretações da literal
a mais profunda. Isto não é um problema, estamos aqui para aprender. Tudo está na Torá. As palavras do Rabi Elazar implicam que o aprendizado da Torá é necessário não somente para responder aos epicuristas de modo apropriado, mas também como um fim em si mesmo. Sim, porque nós temos que conhecer a Torá, não é mesmo? Eu acho que é a primeira coisa. Não tem nem como seguir o judaísmo sem conhecer a Torá. A Torá é tudo que você precisa. Você não necessita ficar dependendo das ciências ou de outras disciplinas. A Torá, entendida de modo abrangente e completo, contém todos os assuntos, respostas e introspecções que podem ser exigidas para apoiá-la. Ela basta a si própria para realizar sua autodefesa. Aqui nesse sentido, tá? Então vamos deixar claro que quando diz ali você não necessita ficar dependendo das ciências ou de outras disciplinas, aqui diz respeito a explicar a Torá ou a poder discutir com um, entre aspas, epicurista. Então isso não significa que nós estamos repudiando, rejeitando a ciência. Eu nem poderia dizer uma coisa dessas, porque eu acredito que principalmente dentro da ciência, a química e a física, em especial a física, está dentro da Torá. Nós só precisamos aprender a descodificar. Decodificar. Descodificar ou decodificar? Agora não sei, é o contrário de decodificar. Nós precisamos fazer isso. O rei David, já vem coisa boa aqui. O rei David, o salmista, canta um hino de louvor. 2 pontos. Falarei também de seus testemunhos diante de reis e não me envergonharei. Maravilhosa interpretação é nós sabermos que, sim, falarei diante de reis e não me envergonharei. Ele conhecia a lei, ele tinha a fé, o princípio da fé na lei e conhecia o maior salmista de todos, o nosso querido rei David. Mais uma frase de David. Então darei por resposta a quem me enfrenta que em tua palavra confiei. Pensem comigo, vem um epicurista, eu não quero falar o nome nem religiões nem nada, mas vem aí que acha que isso, que acha que aquilo, que sei lá, que tudo veio do nada, não sei o que, nem entende que o nada também diz respeito a Hashem e tudo mais, e você tem na sua boca a frase, então darei por resposta a quem me enfrenta, que em tua palavra confiei. Mas e por que eu darei em resposta? Por quê? Porque falarei também de teus testemunhos diante de reis e não me envergonharei. É a resposta na ponta da língua. A Torá, que é a palavra do Todo-Poderoso e o testemunho do Criador, é adequada por si só para ser apresentada sem temor nem vergonha ante teus críticos e detratores. Ela é em si. E se não fosse assim, não fosse tão importante, esses ateus, que se dizem ateus, ou epicuristas, ou sei lá, os detratores, essas pessoas que nos esguelam, nos apertam, ou com perguntas, não seriam elas as que mais citam versículos bíblicos dizendo que está na Bíblia, os que estão, e frases aleatórias dizendo que está na Bíblia, que não estão. Utilizam o nome Bíblia, o nome Torá, para se valer de alguma defesa, para se valer de um conteúdo que querem passar adiante. Então, se nós conhecemos a Torá, nós sabemos o que está lá. E ela não precisa de defesa de ninguém, porque ela é autossuficiente. A Torá autossuficiente de Hashem. Não obstante dos ensinamentos do Rabi Elazar, depreende-se que, de nenhum modo, aconselha-se começar uma discussão com o ateu. É o que eu disse. Mira a porta de saída e sai. Educadamente, tem compromissos e não discute com o ateu. Porque ele nem sabe exatamente por que ele é ou deixa de ser ateu. Na hora do pega pra capar, ele vai chamar por Deus. Ou por essa energia que ele diz que não é Deus. A energia criadora. Não é mesmo? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Sabe o que deves responder ao epicurista? O pedacinho da frase do Rabi Elazar. Se este começar uma discussão blasfema, geralmente, porém, é inútil discutir religião com um não crente. Vou ler novamente. Se este começar uma discussão blasfema,
Ele vai blasfemar se ele continuar uma discussão. Geralmente, porém, é inútil discutir religião com um não crente. E é inútil. Considera perante quem te esforças, né? Lembra que a gente divide em subtítulos, né? Os pedacinhos. Considera perante quem te esforças. Este quem está em letra maiúscula. Então, vamos entender. Trabalhar para um patrão ausente é algo totalmente diferente do que fazê-lo quando ele está sentado na mesma sala que você. Nossa, deve tremer as pernas, né? Sei lá. Quando está perto, o empregador fará com que seus empregados trabalhem mais diligentemente e ainda tenham uma profunda consciência do significado de suas tarefas. Pois se o patrão acha necessário estar junto deles, é porque o trabalho que eles estão fazendo deve ser muito importante. Os sábios dizem: desde o dia em que o templo foi destruído, olha que época boa para nós lermos este pedaço. Desde o dia em que o templo foi destruído, nada permaneceu para o Todo-Poderoso de seu mundo, a não ser os 4 cúbitos da Alahá. A Alahá é a lei normativa da Torá. Quem faz o estudo aqui do Talmud já sabe disso, né? Mishpatim são leis, mas a Alahá é a lei normativa da Torá. O interesse do Todo-Poderoso não se centra nos vastos oceanos e mares, montanhas e vales, nem no rádio, na televisão, agora nós podemos dizer no computador, na mídia, embora seja tudo dele, ou na energia atômica, e sim no espaço. Esse espaço está entre aspas, fisicamente limitado, mas espiritualmente amplo, no qual um judeu se senta para estudar a Torá. Esse pedaço eu vou ler novamente, sem dar adendos no meio, sem atrapalhar, e eu quero que vocês imaginem isso, o que é um espaço limitado e o que é um judeu, ou o que é um Bnei Noah, uma Bat Noah, um Ben Noah, o que somos nós sentados estudando a Torá. Que limite há espiritual aqui? Nenhum. Vamos ler novamente. Desde o dia em que o templo foi destruído, nada permaneceu para o Todo-Poderoso de seu mundo, a não ser os 4 cúbitos da Alahá. O interesse do Todo-Poderoso não se centra nos vastos oceanos e mares, montanhas e vales, nem no rádio, na televisão ou na energia atômica, e sim no espaço fisicamente limitado, mas espiritualmente amplo, no qual um judeu, uma pessoa, se senta para estudar a Torá. A carteira, a sala, a yeshivá, onde a Torá é estudada, este é o território do Eterno. É lá que o seu interesse e a sua presença se encontram, pois trata-se do lugar onde seus assalariados trabalham. Essa frase, esse parágrafo é maravilhoso. Rebobinem a fita, escutem novamente. É lá, pois trata-se do lugar onde seus assalariados trabalham. Portanto, diz o Rabi Elazar, foi bem profundo agora, perceberam? Portanto, diz o Rabi Elazar, considera perante quem te esforças e te conscientiza de quem está na sala e na atmosfera do doce canto da Torá. O Criador concentrou todo o seu interesse na tua atividade, nos 4 cúbitos de Alahá. O patrão está aí. Seja zeloso e consciencioso enquanto estuda a Torá. Não é de qualquer jeito. É com reverência, é de mãos lavadas, é de rosto limpo, é vestido, é consciente e tudo está lá dentro, inclusive a parte científica. Interpretando de outra forma, o quem, aqui ele coloca esse quem de letra minúscula, do qual o Rabi Elazar está falando, pode ser você mesmo. Olha que lindo isso. Afinal, você está trabalhando em benefício próprio, pois ao se dedicar à Torá e às mitzvot, estará em última análise fazendo de si mesmo uma pessoa melhor, mais humana, inspirada e envolta pela luz da Torá. E depois de tudo isto, você ainda recebe recompensas. Olha só, e ainda recebe recompensas.
É o mérito o nome disso, né? É como se alguém pagasse um salário para você comer 3 refeições saudáveis por dia. Ao considerar diante de quem estamos, deveríamos nos sentir impelidos a dedicar maiores esforços ao estudo e à religiosidade. Então, em frente a quem estamos quando estamos em frente à Torá de Hashem? Estamos em frente à Torá de Deus, né? Então, essa foi a Mishnah 19 do capítulo 2 do Pirkei Avot, a Ética do Sinai, do Sr. Irving Bonim, os ensinamentos dos grandes sábios da Mishnah. Vamos tirar aqui, antes de eu ler os salmos e dar tchau para vocês, vamos tirar aqui, não é conselho, vamos ver que mensagens nós temos aqui. O nosso processo Bnei Noach não é um processo fácil. As crianças que estão nascendo agora, filhas de famílias Bnei Noach que seguem à risca as 7 leis, as suas ramificações, mas que não são judeus, né? Não são convertidos, enfim, nós, os Bnei Noach, esse processo não é fácil. Então, como eu digo às crianças, elas vão estar dentro da família, isso será mais simples. De toda a tradição, não é só as 7 leis. Nós sabemos que é muito mais do que isso. As 7 leis são tão universais que não deveriam nem estar escritas em lugar nenhum, porque nós deveríamos saber, nascer sabendo, porque são básicas, né? Não matar, não roubar, não comer animal vivo, sabemos dessas coisas, né? Ter um tribunal, tudo mais. Como este processo é difícil, nós nos deparamos com religiões muito arraigadas no mundo, né? E principalmente aqui nós brasileiros, com religiões muito fortes no sentido de crentes. Então nós temos muitas perguntas, muitas pressões, muitos testes, né? O Yetzer Hará, ele está sempre ali à espreita realmente para nos tirar do sério. Nós somos colocados em situações difíceis. Eu posso sim falar por mim mesma em situações onde as pessoas sabem que você não segue determinada religião, mas aí as pessoas querem que você conjuntamente participe de determinadas orações que não fazem parte, te deixam em situações difíceis, fazem piadas sobre judeus, enfim, nós temos muitos desafios. Mas são desafios que nós vamos tirar de letra aos poucos. Nós vamos saber responder aos epicuristas se nós tivermos vontade de respondê-los, né? Eu até nem gosto aqui da frase, da palavra epicurista, porque nem de tudo Epicuro estava errado, né? Todos os filósofos trabalharam de alguma maneira alguma coisa que veio para o nosso próprio conhecimento. Mas vamos dizer aquelas pessoas que se acham ateus ou aquelas pessoas que querem realmente confrontar com você. Esses são testes muito difíceis realmente. E a única maneira para que nós tiremos isto de letra é mirar a porta e sair correndo, né? Ou conhecermos a Torá, termos uma calma, uma paciência para conversar, explicar aquela pergunta ou aquela frase que não foi dita de maneira certa pela pessoa, se nós quisermos, porque não somos proselitistas e estamos aqui para servir a Hashem. Quando nós dizemos que nós servimos também a humanidade, isto é uma consequência. Então não estamos aqui para reverenciar humano nenhum, nem santo nenhum, nem entidade nenhuma. A nossa reverência é ao Todo-Poderoso Deus, único, errado. Deus é um. Então, a partir do momento que nós servimos a Hashem, por consequência, nós servimos a humanidade desta maneira. Mas um monte de coisas é preciso ser trabalhada aqui. A paciência, eu tenho conseguido ficar calada. Fazer um Shmirat Lashon, porque estou estudando sobre não fazer Lashon Hará. Então, eu estou fazendo um Shmirat Lashon também quando as pessoas me ofendem no sentido da Torá, no sentido dos Bnei Noach, me ofendem intencionalmente ou não. Sendo que a maioria das vezes é intencional, porque não somos burros, não somos ignorantes, são todos inteligentes. Então, o que nós vamos tirar de mensagem? Que eu novamente me alonguei. Vamos tirar de mensagem que nós podemos aceitar as pessoas como elas são, mas a nós mesmos não. A nós mesmos nós vamos exigir, né? Então, seja você como você quiser ser. A mim eu não permito. Eu estudo.
Então, se você quiser conversar com alguém que vai te tirar um pouco do sério, ou que vai falar abobrinha sobre isso, se você conhecer a Torá, ela não vai conseguir, nem vai continuar. E se você tiver intenção que essa pessoa compreenda de forma delicada e amorosa, fale. Senão, eu não tenho a menor dúvida, a porta é a melhor resposta. A resposta para os metidos a ateus, epicuristas e não sei mais o que, é a porta de saída. Vamos ler então o Salmo. Hoje o Salmo 43, vocês já sabem o motivo, porque não existem meses com 43, nós vamos dar uma lida em todos eles, não é mesmo? Não vamos deixar nenhum salmo de fora, Terrilim é maravilhoso. Tenham todos um ótimo jejum, se estão fazendo, espero que estejam, né? Rezem bastante, rezar é feio, não gosto da palavra. Orem bastante, façam bastante Terrilim e lembrem que sim, o terceiro templo vai ser construído. Sim, Mashiach vai chegar. Sim, ele já está aqui hoje. Sim, porque Hillel disse, senão agora quando? Então faça por você, faça em nome de Hashem, somos servidores de Deus. A ética do Sinai é maravilhosa. Vamos lá. Se não se inscreveram, se inscrevam, por favor, eu agradeço, fico muito feliz. Não custa nada para você, para mim é muito importante. Ativa o sininho para não perder as notificações. Curta, comente, por favor, e encarecidamente comente e compartilhe com as pessoas que você gostaria que soubessem sobre esses assuntos. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Por que me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ou lira. Ó eterno meu Deus, por que te abates, então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora. Ó Deus meu. Shalom a todos, até mais.